Pódio 63, mais um episódio para vocês. Olá, eu sou Wesley Samuel e agora nós vamos para um bate-papo muito importante. Sabe com quem? Com a Cláudia Kummer. Olha só, eu fiz questão de anotar para vocês poderem saber o teor do conteúdo do Pódio 63 desta edição. Olha só, a Cláudia Kummer, ela foi graduada em Pedagogia em 2005, graduada em Psicologia em 2021, está aguardando a certificação, mas já concluiu. E para me pular aqui mais 30 e poucas pós-graduações que tem, eu vou aqui mencionar uma pós-graduação em Neuropsicopedagogia e Inclusão. Senhoras e senhores, Cláudia Kummer. Olá, tudo bem? Nossos ouvintes, né, nossos internautas também, sintam-se cumprimentados por nós nessa noite, né? Quero te agradecer pelo convite, né, por fazer parte desse momento tão especial para o Novo Progresso, né, uma inovação, digamos assim. Você sabe como eu torço, né, estive acompanhando e é um momento assim que me emociona estar aqui. Parabéns. Cláudia, primeiro, como minha amiga, quero te agradecer. Eu sei o quanto você torce pelo nosso sucesso, para que as coisas possam vir a dar certo. Estão acontecendo. Esta parceria, uma parceria de sucesso com o Pablo, o nosso time que nós montamos, a Leia ali trabalhando incansavelmente, tudo para produzir conteúdo de qualidade. Para quem já nos acompanha na nossa página do Progresso em Foco, sabe que eu e a Cláudia estamos com um projeto que é um projeto para falar um pouco sobre desenvolvimento humano. E hoje, no Pódio 63, nós vamos abordar um tema que é sobre o autismo. A Cláudia é especialista nesta área e tem estudado muito, muito mesmo. Eu não sei te dizer se vai ser possível a gente falar tudo o que nós gostaríamos por causa do tempo. Porém, vamos começar. O que é autismo? O autismo, ele é um assunto bem relevante, principalmente agora, né, Wesley? Nesses 2 anos de pandemia, os dados estatísticos aí apontam que houve um crescimento, né, dessas manifestações. Mas, na verdade, não é que houve um crescimento. Houve um momento em que pôde-se observar mais de perto. A convivência entre pais e filhos, né, permitiram, então, que eles observassem essas crianças mais de perto. Outro fator que me faz, assim, me voltar e estudar e trabalhar com a questão do TEA, que é um transtorno de espectro autista, né, como a gente chama, TEA para simplificar. O que me chama muito a atenção também é o crescimento, mas quando você entra nas linhas de pesquisa, você observa que não é que está crescendo, é que está se manifestando através hoje dos especialistas, né, os tratamentos, a forma como nós estamos trabalhando agora aqui, por exemplo, de estar explanando um assunto que vai chegar a muitas e muitas pessoas. Então, assim, tudo é esclarecimento que vem trazendo à luz, né, de uma busca de um controle, de um tratamento, uma vez que não tem cura, né, mas tem como a pessoa ter uma vida, um desenvolvimento muito melhor do que quando está naquela dificuldade, na ignorância, digamos assim, no anonimato. Então, assim, o TEA, ele é um problema, vamos chamar assim. Quero hoje conversar numa linguagem bem simples para que a gente possa ter um retorno, assim, bem plausível da compreensão do assunto, porque ele é um pouco complexo. Então, assim, é uma doença, não é uma doença? Tem cura, não tem cura? É louco, é isso, é aquilo? Então, hoje nós vamos tentar ficar mais, esclarecer mais esse ponto, para que quem esteja nos assistindo ou vai nos assistir não fique, de repente, numa situação de angústia por se deparar com uma situação e falar assim, nossa, acho que meu filho tem porque, né, a Cláudia disse isso e isso. Então, assim, para começar, não é uma doença, né? É uma dificuldade no relacionamento social, muito voltado à comunicação e aos sentimentos. Simplificando, esses 3 parâmetros se enquadram hoje em alguém que tenha o espectro autista.
O que a família faz diante disso, né? Como que a gente encontra esse autista? Até antes da pandemia, quem encontrava bastante eram as escolas, né? Ali, a partir dos 2 aninhos, né? Tem criança que até vai para a escola com 1. E aí os professores, que têm toda uma capacitação, né? A maioria dos professores da rede de ensino são pedagogos e tem aí uma especialização voltada a essas áreas do desenvolvimento cognitivo, então eles conseguem detectar. A grande dificuldade sempre esteve, na maioria dos casos, na aceitação da família. Então, assim, os professores, na maioria das vezes, lá na educação infantil, eles já começam a perceber o desenvolvimento cognitivo da criança, o seu comportamento, o seu isolamento, a dificuldade na fala. E aí, então, eles vêm com a comunicação com os pais, passa pela equipe que tem, né? Mas a família dificilmente aceita. E eu até concordo, porque não é fácil, né? E ainda assim, um assunto que nós temos aí na data do dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial, até essa data ela tem o intuito de trazer a informação para que as pessoas comecem a entender que a coisa não é tão, né? Não é um caso de esquizofrenia que nem era tratado antigamente, lá em 1940, né? Mas ainda tem muito da história passada, tem histórias aterrorizantes, né, sobre a questão do autismo. Então, isso tem muita gente que ainda não sabe. E com esse dia que foi colocado no dia 2 de abril, o Dia Mundial, é justamente para ter informações, para que as pessoas consigam identificar, principalmente a família, que é o correto, a escola, às vezes um avó, um vô, um tio, um parente próximo, observe, e essa família tenha o ânimo de ir buscar um especialista, porque quanto mais cedo for tratado e for conduzido a um encaminhamento de acompanhamento, o desenvolvimento adequado para essa criança, com certeza vai conseguir se tornar um jovem com bem menos problemas e limitações. Você falou especialista. Qual é o especialista que pode diagnosticar se a criança, se a pessoa tem autismo ou não? Nós sabemos que a identificação ela consegue ser vista através do comportamento. Não há hoje um exame que faça de sangue ou de urina, qualquer coisa dessa natureza que vá diagnosticar o TEA. Não existe isso. Mas ele é pela forma com que a criança se comporta. Então, mas mesmo esse acompanhamento, sendo esse relato, essa identificação sendo feita pelo pai, pela escola, pelo psicólogo, pelo fonoaudiólogo, entendeu? Não pode ser por esses profissionais, somente o psiquiatra. Então, ou um neuro infantil, né, que hoje já tem. Então, essas pessoas são quem podem dar o laudo. Eu fiz a pergunta, Cláudia, porque quando você mencionou que existe um tabu, então existe de certa forma, um papo bem tranquilo, tem um preconceito. Tem. E quando eu estou correndo contra aquele tabu, aquele preconceito, eu só vou aceitar que realmente tenho alguma coisa diferente, que seja com um parente meu, com alguém que eu gosto muito, quando o especialista cravar, porque aí eu não tenho como recorrer. Então, assim, tem o preconceito, aí vamos supor que, vamos criar uma ideia. Aí a professora fala, olha, criança pode ter isso, mas aí se tem aquele tabu, pode acontecer, não estou dizendo que isso aconteça, mas pode acontecer do pai falar assim, não, mas a professora não tem essa qualificação. Hoje o Estado tem os mecanismos para poder dar esse suporte? Vamos lá, por partes. Quando você fala num tabu, num preconceito, olha só. Em 1940 começava então a identificar que crianças viviam solitárias, isoladas, tinham dificuldade de se socializar, preferiam ter os seus sentimentos ali guardados e não retribuíam também a afetividade. Ali aquele relacionamento, né, de pai, mãe, filho, beijo, tchau, não tinha isso. O contato dos olhos, igual a gente está fazendo aqui, essas crianças, elas não tinham. Então, começou a ser observado por alguns especialistas.
E Léo Kanner entra nessa área aí, lá em 1900. Aí veja só a gravidade da situação e dá até para entender porque muitas famílias têm um receio. Ele afirmou, né, depois é lógico que ele veio e se retratou, pediu desculpa, né? Ele afirmou na época que esse comportamento, né, e esse desvio de conduta, essa agressividade com as crianças, esse transtorno que ele chamava de transtorno na época, era porque as mães não sabiam lidar afetivamente com seus filhos, e isso trouxe uma nomenclatura da mãe geladeira. Então, você vê, né? Tudo é uma questão de evolução, né? Vamos entender. Ele também, olha, 1940. Então, assim, ele retratou que a falta de afetividade, a mãe, às vezes, né, não voltada para o desenvolvimento do filho, ali, os seus afagos, faria com que essa criança se tornasse rebelde, endurecida, briguenta, antissocial, digamos assim, e também até a falta do estímulo da conversação, do diálogo, né? Porque uma das características, né, do autismo é um atraso, né, na desenvoltura da fala. Que lá desde 1 aninho, então a gente percebe já que a criança começa a balbuciar algumas palavrinhas que a gente entende. Com 2, ela já junta pelo menos 2 palavrinhas, né? Mamãe água, por exemplo. Com 2 anos, ela, né, dentro dos parâmetros do manual, né, desenvolvimento humano, que a gente tem, que rege aí a sociedade, diz que isso tem que acontecer. Caso isso não aconteça, alguma coisa não está legal. Então, assim, o tabu ele existe e ele tem as suas razões, né? Mesmo depois se retratando e tudo evoluindo, chega a fase dos dias de hoje, aonde o espectro já foi, digamos, já foi deixando muita coisa para trás, entendeu? Porque até esquizofrenia tinha no meio. Então hoje não, hoje já tirou. Tirou o Asperger também, já não é mais, já não está mais dentro dessa síndrome. Então só ficou mesmo a síndrome com 3 níveis, que em outro momento a gente pode estar falando deles, que é bem interessante também, eu creio que o assunto vai chamar atenção. E aí é interessante a gente voltar no outro momento para a gente explicar, né, para os nossos ouvintes aí detalhado, como que se dá esses 3 níveis, né? Quais são as características deles. E hoje, então, essas crianças, elas estão em casa, elas estão no parque, elas estão na igreja, elas estão com os coleguinhas, elas estão no campo de futebol, elas estão na escola. Você me pergunta se tem aí um amparo, se tem uma estrutura, né? Até para identificação e tratamento dessas crianças. Digamos que sim, né? Nós temos a lei lá desde 2011 que ela veio retratando bem especificamente, inclusive na questão da inclusão. Uma escola, por exemplo, onde uma criança for buscar uma matrícula e ela tiver o laudo, ou mesmo sem laudo, mas já mostrando ali sinais de algum tipo de comportamento diferenciado, e a escola se negar, a multa é de 2 a mais de 30 salários mínimos, né? Então, existe a penalidade. Quando eu estudei e fiz alguns artigos para as pós-graduações sobre a inclusão, nós trabalhamos muito isso. Também é um assunto muito interessante da gente abordar, né? Só que ele vai por uma linha muito ampla, desfoca um pouco do nosso assunto. Então, vou me deter só na questão desses supostos alunos. Eles têm direito à educação. E tendo direito à inclusão na educação, eles têm direito ao acompanhamento. Todas as escolas, ou deveriam ser todas as escolas, eles têm algum psicopedagogo, ali tem a equipe multidisciplinar. Quando não tem na escola específico para aquela escola, mas tem de uma forma itinerante. Então, assim, há um atendimento. Agora, digamos, existe a possibilidade desse atendimento ele suprir? Jamais. Você sabe que o SUS não consegue suprir, né? Não consegue, é humanamente impossível. E na questão do autismo não é diferente. Não se tem uma estrutura para suprir isso. Até porque eu estou fazendo agora uma especialização sobre a terapia com ABA, né? Que é um método americano,
maravilhoso, o que mais tem dado certo. Tem uma infinidade de métodos, né? Mas o ABA, ele te dá aquela liberdade de você adequar ele dentro da sua realidade. Então, um ABA que é aplicado lá nos Estados Unidos pode ser aplicado, né, com uma criança aqui em Novo Progresso, sem problema nenhum. Ele tem essa flexibilidade de adaptação e adequação dentro dos seus moldes de desenvolvimento. Então, é maravilhoso. Hoje, as escolas, elas teriam algo parecido com isso? Não, não tem. Então, consegue um profissional para identificar? Consegue. Consegue um professor para manter essa criança? Aí eu entro na inclusão, né? Para manter essa criança ativa dentro da sala de aula, tentando desenvolver mecanismos de socialização e desenvolvimento? Também consegue, né? Consegue alguém para ficar acompanhando essa criança, dependendo do grau, né, de comprometimento, do nível de comprometimento que ela tem? Também consegue. Mas existe uma outra questão que vai muito além, né, de cuidar, estar perto e levar e trazer, que é a questão do desenvolvimento cognitivo, que, se tratando de um TEA, é totalmente diferente. Então, assim, nós sabemos que o nosso país, isso não é segredo para ninguém, tem um déficit educacional razoável para as pessoas com um desenvolvimento normal. Quando se trata de alguma limitação, alguma dificuldade, isso requer o quê? Mais estrutura, mais desdobramento, mais profissionais, uma equipe voltada a isso, a parte pedagógica, didática e as metodologias também todas diferenciadas. Então, isso é o que a gente não consegue. Tenho 25 anos na área da educação como professora e estou falando isso com conhecimento de causa, os colegas que, né, vão nos assistir sabem do que eu estou falando. Há uma boa vontade, há um afeto, há um amor, há um espaço físico. Aqui no Novo Progresso nós temos creches, né, escolas maravilhosas, mas falta esse investimento, que eu falo que não é nem do município, mas sim do governo, um olhar específico para isso. Eu lembro que eu ainda morava no quilômetro 1000 e a gente veio para uma formação ali no auditório da João Carlos para a gente falar sobre inclusão. E foi um choque, sabe, Wesley, quando até a minha colega também, minha amiga do coração, a Hilda Araújo, que estava organizando e ministrando lá, quando a gente estava lendo e falava que nós íamos ter que receber os alunos, né, portadores de limitações, né, tanto físicas quanto mentais. Então, assim, a gente ficou tudo assustado, a gente ficou com medo, né? Isso era uma proposta, hoje está na BNCC e tem que, né, e tem que realmente acontecer. É uma forma disso acontecer, porque para onde que eles vão? Agora sim, preparava-se os professores, né, num treinamento, mandou-se alguns materiais, e mandam até hoje, mínimos, mas isso é muito insignificante diante do que realmente um aluno TEA precisa. Eu estou falando só de autista. É muito insignificante perto do que ele precisa. Então, assim, quando você fala o governo, o SUS, tem isso? Ficticiamente tem. Sabe quanto custa hoje para uma criança ter um acompanhamento de um tratamento ABA? A faixa de 30 mil. Para dizer que ele vai ter uma desenvoltura significativa, não importando em que fase da idade ele esteja. E eu digo, não tem plano de saúde que cubra, não tem SUS que cubra, e aí há uma inclusão? Não. O ABA está nas escolas públicas? Não. Está nas escolas particulares? Não. Então, assim, é bem complexo. Mas o que seria esse complexo? É só metodologia? É uma metodologia adequada, fundida com capacitação de profissionais, né, que realmente tenham tempo e condições de desenvolver esse trabalho, que é muito importante, porque ele precisa da sua especificidade em algum momento desse desenvolvimento. E numa sala de aula normal é humanamente impossível isso. É humanamente impossível.
Cláudia, diante de todo esse cenário que você acabou de nos relatar, o podcast ele tem uma questão ímpar, que é produz muito conteúdo e as pessoas procuram aquele conteúdo que faz sentido para elas. Então, neste momento, com certeza, nós temos centenas, dezenas de pessoas que estão assistindo e que ou é pai, ou é mãe, ou tem alguém na família, ou alguém muito próximo que hoje é autista, que hoje tem algum tipo de problema, ou que pensa que tem também, né? Vamos pensar assim, né? Porque acontece, eu desconfio, eu penso, já descobriu que não é uma doença. Uhum. Isso já é algo excelente, que a gente precisa pontuar. O que fazer, Cláudia? Eu estou assistindo esse podcast e, de repente, eu ouvi as informações, ou eu assisti pelo YouTube, e a partir daquele dia eu comecei a olhar e falei assim, tem algo diferente ali na minha família, tem uma pessoa que se encaixa com aquilo que a professora Cláudia falou. O que eu faço nesse momento? Interessante a pergunta. Então, primeiramente, nós temos aqui, né, por exemplo, na nossa cidade, ou próximo de nós, ou condições financeiras, né, você pode até conseguir pelo SUS, né, essa vaga com o neuro, né, agendar uma consulta, vai demorar bastante, mas você consegue. Seria a primeira indicação. Mas antes disso, a família pode estar procurando um psicólogo, uma psicopedagoga, essa equipe multidisciplinar, para fazer avaliações, porque eles conseguem identificar, eles só não conseguem laudar. Esse laudo é só um neuro. A partir do momento que já está bem claro, né, que eles têm essa capacidade, tanto que o neuro devolve a criança para eles. É eles quem vão cuidar. É o fono, é a psicóloga, é a neuropsicopedagoga, é esse pessoal, é a professora, é os pais orientados. Então, quer dizer, ele recebe todas as características, as informações, os relatórios da escola, o encaminhamento do psicólogo, o neuro. Aí ele recebe, ele olha e ele não intervém também no tratamento. Até onde eu tenho lido, tenho buscado, tenho estudado essa parte, ele não diz você vai agora e vai fazer assim. Não existe isso. Ele indica, sugere, encaminha para uma equipe multidisciplinar. As crianças com TEA, elas têm dificuldade, a maioria delas, né, na linguagem. Então, o fonoaudiólogo ele é essencial nesse tratamento. O psicólogo também é essencial, porque balança a estrutura da família. Tem reações que essa criança desenvolve, que nós vamos estar falando mais especificamente, eu acredito, em outro momento, que a família não sabe o que fazer. Muitas crianças são submetidas a castigo, a surras, né? Retém algum objeto dela, porque a família não sabe lidar com aquele momento, né? O TEA, o mundo é diferente para ele, né? É muito diferente. E essa família precisa que alguém traga, né, a clareza dessa situação para que ela saiba lidar com isso. Então, quem é que vai fazer isso? O psicólogo, né? Tem um terapeuta lá que vai estar, então, auxiliando essa família. O neuro ele vai devolver para essa equipe e não vai dar um modelo para seguir. Ele só vai dizer, ó, precisa disso e disso e disso. Então, assim, fala, agora o tratamento vai seguir assim, vai ser o ABA, vai ser essa técnica. Não, ele não vai fazer isso. Mas só quem pode emitir o laudo para dizer que eu chego numa escola e eu encaminho o meu filho para a matrícula e eu tenho um laudo, ele não pode ser nem de um fono, nem de um psicopedagogo e nem de um psicólogo. E nem de um, né? Ele precisa ser de um médico. Ele precisa ser de um médico. Mas esse médico, o mais orientado é que seja um neuro. Hoje tem já os neuro específicos para as crianças, né? Para o infantil. Então, quem conseguir é uma maravilha. É possível alguém ter essa síndrome leve e levar a vida inteira e talvez nem ser diagnosticado. Isso é É possível? possível. É possível e essa pessoa vai passar a vida e ninguém nem vai perceber. Mas a partir do momento que ela tiver contato com alguém da área, uma convivência, né? Essa pessoa vai identificar.
vai identificar. Existem alguns casos, Wesley, que essas pessoas fazem uso de alguns medicamentos, né? Porque não é só o caso do Asperger, né? Que o Asperger, ele também está dentro do grupo dos autistas, mas ele é à parte, né? É bem interessante. Elon Musk é Asperger, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Albert Ele a gente chama de Einstein, gênio. Albert Einstein Einstein, também. né? Asperger. Nós temos aí jogadores de futebol, né? Então, assim, eles são do grupo dos autistas? São do grupo dos autistas, mas eles já desenvolvem um foco acelerado, né? Eles são acima da média, né? Porque eles se concentram, então há uma potencialização muito forte. Essa potencialização tem no nível 1, 2 e 3? Tem. Eles costumam, assim, gostar de algo em específico, né? Tem uma história lá dos irmãos, uma vez eu até te contei, que o irmão tinha vontade de... Vivia, assim, o hobby dele era em velório. Então, assim, por que você gosta de ir em velório? É uma coisa que não se explica, né? Mas eles desenvolvem alguns costumes, digamos assim. Por exemplo, se você conversar com um adolescente ou você conviver, né, com uma criança logo lá, digamos, se a mãe for bem atenta, né, ou as pessoas que estiverem ali, ela vai perceber que se você falar assim para essa criança, olha, você não pode comer, por exemplo, você não pode comer melancia e depois tomar leite, essa criança nunca vai comer melancia e tomar leite depois, nunca mais. Isso é uma regra, isso vai virar lei para ela. E se de repente um dia a mãe esquece, né, ou a babá esquece e usa a fruta e depois faz o leite, ou ele vê fazendo para alguém, imediatamente ele vai se impor. E aí pode desenvolver uma crise nervosa. Por quê? Porque aquilo para ele, então assim, é uma regra, aquilo foi falado e tem que ser. Mudar a rotina, por exemplo, ao caminho da escola. Você tem uma filha, você leva ela, você deve ter a sua rota a caminho da escola. No caso de uma criança de um TEA, se você mudar o caminho, digamos, vou passar a pegar alguém ou vou deixar uma encomenda, ele vai se sentir muito desconfortável com isso, porque eles têm uma percepção de mundo diferente. Até nas brincadeiras, eles colocam os carrinhos, as bonecas, as pecinhas, tudo em fileirinha, né? A maioria deles faz isso. É tudo alinhado, então são pensamentos retos, são pensamentos delineados que eles consigam ter uma percepção de começo, meio e fim. Não existe esse, eu vou aqui, depois eu passo lá no banco, depois eu vou, deixo um condicional e te levo. É muita coisa para a cabeça deles, eles só conseguem entender com clareza e segurança, sair de casa e chegar na escola. E isso para eles é segurança. Então, tudo o que mexe com essa estrutura de conforto e de segurança para eles se torna o que se tornaria para qualquer uma pessoa, né? Só que em casos, digamos, mais diferentes, né? Não um simples desvio de rota. Cláudia, algo que me chamou a atenção bem no início foi quando você disse o seguinte: devido à pandemia, e aí a pandemia ela criou uma situação que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. Uhum. E com isso começaram a perceber algumas coisas que passavam despercebido até o momento, e aumentou o número agora de pessoas, de crianças, de jovens, adolescentes que estão aí inclusos como autista. A minha pergunta é: o que nós estamos fazendo da nossa vida que, se a pandemia não vem, os números não teriam aumentado? O que mudou? Por que agora eu percebi que tem algo errado com alguém da minha família e até então eu não conseguia perceber? É bem interessante também essa pergunta, porque ela mexe, né, na nossa estrutura. Ela nos tira de uma zona, não vou falar de conforto, porque nunca existiu conforto nessa área, né? A questão da saúde mental, da qualidade de vida, né? Sempre são fatores assim que a gente vive numa busca constante. E parece que com o passar do tempo, o avanço da tecnologia, da ciência, mais tem, né? A gente pensa que isso deveria ter diminuído. Mas aí é aquela coisa.
Vou aqui só mudar um pouquinho para a gente fazer um paralelo aqui de pensamento. Hoje as pessoas ligam a televisão ou comentam, né? Nossa, quantos pais matando filhos. Quantos filhos atirando em pais, quantas mulheres sendo mortas por namorados, marido, quantos relacionamentos abusivos, né? Por que isso agora é o final dos tempos? Até pode ser, mas isso sempre existiu. Sempre existiu. A diferença é que nós não tínhamos conhecimento. Não tínhamos conhecimento. Isso não chegava através de um aparelho que alguém filma. Hoje, o que as câmeras de segurança não pegam nos circuitos que tem em todo lado, as câmeras de celulares pegam, né? Tem gente portando um aparelho na mão em todos os lugares. Dentro do banheiro, fora do banheiro, em estacionamento, onde você pensar, tem uma pessoa com o celular na mão hoje. E que grava, e que filma, e que tira foto. Então, assim, os registros hoje, eles vieram, né, a ser revelados. Tem como se ter conhecimento. E no campo desses problemas, vamos colocar aí uma coisa que intriga também é a questão do câncer, né? Agora desenvolveu-se tanta coisa, parece que hoje tem mais câncer do que antigamente. É a mesma coisa. E quando se trata de síndromes, quando se trata em desenvolvimento humano, cognitivo, qualidade de vida, aí parece que as coisas estão crescendo, mas tem umas coisas que estão minguando. Não é. Não é assim. A gente precisa entender que a gente está tomando conhecimento de algo que sempre existiu. E por hoje ter conhecimento, e tão verdade é que o IBGE, que começa agora em agosto, vai colocar dentro da sua plataforma de estatística, né, de rastreamento, no seu banco de dados lá, a questão do autismo. Tanto que tiveram até que dar uma parada para colocar, né, essa ferramenta para fazer essa pesquisa a nível Brasil, porque precisa desses dados, né, de pessoas em essa situação, ou identificada ou suspeita. Parece que as perguntas lá vão ser mais ou menos assim, porque se for só as de laudo, a gente vai ter um número que não é real. Então parece-me que a questão governo, né, a questão da Organização Mundial da Saúde, junto com os órgãos competentes, já perceberam a necessidade, pelo índice que está aparecendo, que precisa-se pelo menos ter essa captação de informação de quantos autistas confirmados, laudados tem, quantos suspeitos, quantas hipóteses, né, tem, quantas famílias, quais são as regiões mais afetadas. Só em São Paulo, o Hospital Albert Einstein, ele tem o prontuário lá, né, os prontuários de diagnóstico, 150 mil pessoas por ano. Há uma estimativa, segundo uma pesquisa dos Estados Unidos, que de 44 pessoas, uma é autista. No Brasil, são 2 milhões e alguma fração, mas ninguém tem um número real disso. E se você não sabe com o que você está lidando, você nem sabe como lidar com isso. Como que eu vou para uma guerra se eu não sei nem quem é meu inimigo? Como que eu vou reestruturar o ensino se eu nem sei a quantidade? Como que eu vou pensar em políticas públicas? Como que eu vou pensar numa ampliação, né, ou em algo específico vindo do SUS para isso, se eu nem sei a demanda? Então, assim, agora foi um grande avanço, né? Eu, como pesquisadora dessa área, fico feliz de saber que agora em agosto já começa algo que já deveria ter acontecido, né? Cláudia, o que te motivou a se especializar nesta área? Existe algum projeto que você pretende desenvolver para contribuir com essas famílias e ajudar essas pessoas? Eu penso que a questão de qualquer trabalho que você vá fazer voltado à questão mais humana, digamos assim, mais pessoal, requer muito de quem você é, né? Qual é a sua estrutura? Você tem essa sensibilidade humana? Você é tocado por isso? Porque, assim, a vida não está fácil para as pessoas que não têm, né, algumas síndromes, alguns transtornos. A vida já não está fácil, né?
Imagina para essas pessoas. E o banco acadêmico me despertou muito para isso, até pela demanda, porque os 5 anos de faculdade, mais os 4 de pedagogia, mais os 20 e poucos de sala de aula, né, mais os estudos de pós, e agora, né, no mestrado, que fala muito sobre a questão da inclusão, e a inclusão é para pessoas que têm algum tipo de limitação. Então, isso assim foi além de me sensibilizar, me, me fez pensar e a desenvolver, como você falou, você tem alguma coisa para o futuro? Não seria desenvolver uma coisa ímpar no meio disso tudo, mas ser alguém que, diante de todo um conhecimento, né, possa contribuir, possa contribuir. Na verdade, eu estou afastada, né, por questões de saúde, por um tempo indeterminado, mas quando eu retornar, né, eu já terei terminado. Agora eu estou fazendo uma pós pela PUC do Paraná, nessa área específica, né, dos transtornos e déficit de atenção, essas coisas mais voltadas ao desenvolvimento cognitivo na área da educação, que é a minha base. E, nossa, essa pós, assim, ela é revolucionária na minha vida, né? Então, assim, eu acredito que dentro em breve, não sei se aqui, não sei se em outra cidade, eu estarei montando a clínica, sim. Uma Que clínica de bom, hein? atendimento e com uma especialidade para as crianças, né, autistas, principalmente criança. Eu vou focar muito em criança, já foco, né, muito em criança. Mas e o adolescente que chega? Amém, venha também, né, venha todo mundo, mas, assim, não eu sozinha, mas formar uma grande equipe, né, buscar uma novidade, fazer uma formação fora do Brasil, né, uma capacitação mais e trazer também algumas novidades. Estados Unidos é muito desenvolvido nessa área, ir lá buscar alguma coisa. E assim, a vontade ela existe, a condição a gente corre atrás, né? Cláudia, na condição de pesquisadora, veja bem, autismo não é doença, ponto. Porém, em virtude do tabu que existe, pode ocorrer, eu não estou dizendo que isso ocorre, mas pode ocorrer da família receber isso de uma forma distorcida e transformar isso em uma doença e comprometer a criança? Sim, É possível? é possível. E acontece muito, Meu infelizmente. Deus. Acontece assim porque dão nomenclaturas, né? Antecipam. E como tem todo um histórico que, né, essa questão do autismo aí, ele veio tendo a sua progressão pausadamente, né? Nós estamos falando nos primeiros casos há 1940, alguém falou nisso pela primeira vez. As pessoas que tinham um comportamento diferente eram colocados em manicômios. E ali ficavam aquelas pessoas junto com os loucos, né? Depois, graças a esse Leo Kanner, que também com essa audácia dele, cometendo alguns erros, né, que são perdoados, né, perdoáveis, digamos assim, começou então estudos e foram separando. Quando eles devolveram essas pessoas para a sociedade, eles perceberam que a sociedade aberta fez muito bem e que algumas crises, alguns lapsos até considerados de loucura, eles não tinham mais. Então é possível sim, né, que essas famílias, assim como elas não sabem lidar, hoje nós não colocamos mais essas pessoas no internamento. Mas às vezes a família em si, ela é um reduto ameaçador. Né? Quantas crianças apanham? A maioria das pessoas dizem que tem déficit de atenção ou são hiperativas, né? Então, assim, é uma linha muito fina. Um especialista precisa fazer um acompanhamento. Alguém da área, alguém que estudou, alguém que, né, tem uma base aí, precisa estar com essa criança. Ou seja, na escola, ou seja, né, os pais pagando isso, né, para uma equipe, né, no caso, para um psicólogo, para um fonoaudiólogo, né,
toda a criança, né, não vou dizer 100%, mas 90% das crianças, elas apresentam 3 sinais do TEA, que é a questão, porque isso é uma coisa que está lá no neurodesenvolvimento. A criança desenvolve, mas desenvolve de jeito, né, diferente. Então, a questão está na dificuldade da socialização, a dificuldade na fala. Então, a criança quer falar, mas tem preguiça, aponta muito com o dedo, a mãe vai lá e faz, às vezes não percebe, né, que esse estímulo não está colaborando com o desenvolvimento, mas acha que vai falar, e de repente a criança está com 2 anos, 3 anos. Toda criança que não fala é autista? Não, também não. Por isso, a especialização, né? Também não, mas 90% dos autistas têm problema na desenvoltura da fala. Vai falar depois? Vai, mas vai ter aquela limitação. Então, quanto antes isso for estimulado, porque a gente tem que entender que a cabeça de uma criança é igual uma esponja novinha. Ali não tem nada, nunca nem água entrou ali. E aí, onde ela passa, ela vai sugando tudo. Então, toda a transformação que você tiver que fazer de adequação na vida daquela criança vai ser muito bem aceita. Já quando ela tiver 9 anos, 10 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, já é bem mais difícil. É aquela coisa, eu aprendi a dirigir sem ser na autoescola. Hora e outra, eu tô com o pé na embreagem, eu tô com a mão na alavanca de marcha. Desaprender é muito mais difícil do que aprender. Então, quando você pega já uma pessoa que apresentou lá um problema e que veio para o núcleo, né, de tratamento, aí tem como fazer alguma coisa por ela? Claro que tem, sempre tem, né? As pessoas estão lá para isso, justamente porque tem o que fazer. Mas para a pessoa não tem como, né, tirar aquilo que ela já viveu, aquilo que ela já sofreu e aquilo que ela poderia ter desenvolvido com mais facilidade. Então, em vez dela estar recebendo os frutos de uma dedicação que deveria ter recebido lá atrás, ela está agora com uma carga já talvez de bullying, de dificuldade para se aceitar, com alguns traumas de relacionamento e até mesmo com algumas nomenclaturas, né, pela vizinhança, né, enfim, isso acontece, né? Eu ouvi dizer que quem faz isso, né, aí entra toda uma coisa, né, às vezes empírica, digamos assim, que é muito da nossa cultura. Então, já traz tudo isso. Então, vai conseguir melhorar? Isso é o que importa. Vai. Mas se você me perguntar, Cláudia, qual é o objetivo disso? O meu objetivo hoje de Cláudia, quanto pesquisadora, é poder, assim, de alguma forma, acordar os pais, principalmente os pais, porque primeiro o filho é feito em casa, nasce no hospital, vai para casa, depois ele vai para os outros lugares. Então, quem é que tem o contato primeiro, o contato do desenvolvimento? É a família. Então, assim, que a família, sabe, se desprenda desses tabus, se desprenda desse medo de dizer, olha, eu tenho um filho autista. Autismo não é doença porque ele não tem cura, né? Por exemplo, ele é uma síndrome. Ele é uma síndrome. Eu tenho a síndrome, eu vou te contar da minha síndrome. Para ti e para o resto do mundo. Para o resto do mundo. Eu tenho síndrome dolorosa miofascial. É uma doença e não é. Por que é uma doença? Porque dói. E eu tenho que tomar remédio. Mas aonde o meu cérebro manda os pontos de dor para o meu corpo, né? Que são nos tecidos. Eu vou olhar aqui, onde dói muito, inclusive bem aqui na minha mão, e eu não vou ver nada, eu não tenho nada aqui. Tanto que agora tá bonzinho, mas eu posso daqui a pouco ter uma dor insuportável aqui. E não adianta colocar compensa, não adianta passar nada. Eu preciso tomar um remédio que impermeabilize algum campo do meu cérebro para ele parar de mandar essa mensagem de dor para alguns pontos, né? Eu tenho aproximadamente uns 10 pontos de dor no meu corpo. Então, eu não sei quando vem, por que vem, da onde vem. Aí pergunta, mas da onde vem o autismo, né? Também é uma coisa que eu acho interessante a gente comentar antes de concluir. Mas só te explicando ainda sobre síndrome, é isso.
Não é que a pessoa tem uma doença, né? Um distúrbio de comportamento como a psicopatia. Não, não é isso. É uma pessoa que ela tem uma estrutura neurológica diferenciada e precisa ser trabalhado de forma diferente. Algumas limitações no mundo, digamos, normal, né? Que nem dizia um professor meu da faculdade de psicologia, Cláudia, de pertinho, mas bem de pertinho mesmo, ninguém é normal, né? E a gente às vezes brinca com isso, mas essa pessoa simplesmente ela tem uma certa dificuldade de lidar com esse mundo normal. E pode ter uma vida tranquila? O leve e o moderado, sim. Podem casar, ter filhos, dirigir, pode no comércio. São muito bons em exatas, inclusive. E o Tá? severo? O severo ele já tem alguns comprometimentos já que compromete muito a questão dos movimentos, da coordenação, né? E aí isso que fica um pouco restrito de ter uma vida, né, mais próxima. Pelo que você está explicando, quem tem o severo, quanto mais cedo, vamos dizer assim, for diagnosticado para que pudesse começar já um tratamento imediatamente, isso pode ter assim um significado extraordinário na qualidade de vida dessa pessoa. Sim, sim. E existem medicamentos hoje, né? Que aí é o neuro, né, que passa, né? O psicólogo não passa medicamento. O neuro ele vai fazer indicações, né, de medicamentosas que vão proporcionar uma estabilidade, um equilíbrio, trazendo uma qualidade de vida tanto para a família quanto para a pessoa. Né? Cláudia, o que ainda falta para a gente transmitir essa mensagem através do Pódio 63, que aquilo que você já mencionou e eu compreendi, que é despertar os pais para poder olhar para dentro da sua própria casa, para as pessoas que eles tanto amam e entender se tem algo errado e, se tiver, procurar alguém que possa ajudar. É interessante falar um pouquinho para a gente concluir, Wesley, sobre da onde vem, o que causa o autismo, né? Então, assim, ele é uma disfunção que acontece de uma forma genética. Muitos estudos estão aí, né? Pesquisando. É vacina, é alimentação, é fatores emocionais. Até o momento nada se comprova que seja isso. Mas sim uma formação, né? Que vem através, uma má formação genética, que vem aí dentro da gravidez. Isso se comprovou quando foi feito um estudo do caso de duas gêmeas. Então, elas nasceram e as duas desenvolveram. Então, a partir desse momento, dessa gestação, onde as duas desenvolveram a síndrome, então passou a ter um olhar mais minucioso. E assim, até agora, dizer é genético também não se pode dizer 100%. Mas está digamos, os estudos estão voltados 80% que ele é genético. Aí, por exemplo, alguém tem a síndrome. Essa pessoa vai ter filhos. Há possibilidade dos filhos terem? Sim. Isso também foi estudado e isso existe. Né? Essa possibilidade ela tem uma chance muito grande. Isso também traz, então, a comprovação da questão genética. Cláudia, quem ainda tem dúvida, eu sei que se nós fôssemos falar sobre isso, você tem aí mais 2, 3 horas para poder nos encher de conteúdo. Mas como nós vivemos nesse mundo muito dinâmico e nós sabemos que o tempo virou a moeda mais preciosa da humanidade, mas sempre tem aquela pessoa que fala assim, isso fez sentido para mim. Eu preciso de mais informações. Como encontrar essas informações? Essas informações hoje você pode pesquisar no Google, né? Que hoje está aí a informação, né? Na nossa mão, né? Na direita e na esquerda,
na tela da televisão hoje, que acessa também YouTube e tudo enquanto, busca essa informação primária, digamos assim. Em seguida, né, busque através do SUS. Hoje nós temos a assistência social também, que tem uma equipe, né, que faz esse trabalho, faz esse encaminhamento. Tem a questão do CAPS também, tem as equipes multidisciplinares nas escolas, tem as salas de AEE, não precisa esperar o professor dizer, né? A mãe sentiu alguma coisa, relate com o professor, com o coordenador pedagógico da escola. Não espere sempre ser avisado. O maior interessado nessa história tem que ser os pais. Eu não consigo ver outra pessoa, eu não consigo ver o Estado envolvido numa causa onde os pais não sejam os primeiros a querer a solução. Tanto é que é como se fosse um descaso. Até hoje, o Brasil não tem um número exato de quantas, né? É aproximado, né? Então, agora, talvez depois do censo, a gente vai poder ver acontecer coisas mais direcionadas. Mas eu não estudo, não sei, tá difícil. Psicólogo. Psicólogo, ele tem toda a competência, ele tem todos os mecanismos para estar observando e trazendo uma identificação mais plausível da situação. Se há possibilidade, né, analisando ali todas as hipóteses, todos os contextos, aí passa por jogos, passa por testes, é muita coisa que tem. Vai ter que pagar? Depende da prioridade de cada um, depende da prioridade. Mas um psicólogo hoje, digamos, eu não tenho acesso ao SUS, não tenho isso, ou não quero, então procure um psicólogo da rede particular, e relate o comportamento e tudo. Tem alguns psicólogos que gostam muito de trabalhar com isso, muitos se identificam, né? Que é o meu caso. Gostam muito de trabalhar com isso, estudaram sobre isso. E pode ter certeza, eles estão esperando essas crianças para ajudar. Isso é muito bom mesmo. Cláudia, nós vamos encerrando o Pódio 63. Antes disso, eu quero deixar aí o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Bom, quero agradecer a equipe, né, que está aqui, agradecer você, os nossos telespectadores. É umas palavras novas agora, né, que a gente tem que usar, né? E dizer que daqui dessa mesa, dessa sala, vai sair muita informação, muita contribuição social. Me coloco à disposição, né, caso precisar ou eu for útil em alguma área, né, eu me coloco à disposição. Sou muito grata pelo convite que tu me fizeste e estamos aí. As dificuldades existem, mas as soluções hoje também elas existem bem mais do que antigamente. Não há nada que seja impossível, né? Tudo pode ser melhorado. Quando a gente fala não tem cura, por exemplo, eu tenho, né, um diagnóstico de lúpus e não sabe de onde veio e só sabe também que não tem cura. Isso é o fim da minha vida? Não, isso se tornou um começo. Então, assim, eu tenho muita propriedade em algumas coisas que eu falo e por isso também, voltando àquela sua pergunta, me sensibiliza porque eu consegui me autorresgatar, né, de sentenças, né, de laudos, né. Então, assim, é um pouco difícil? Mas é possível ter qualidade de vida, é possível romper, é possível proporcionar o bem-estar de outra pessoa. E eu quero agradecer desde já aos internautas, né? Sou a professora Cláudia, aqui de Novo Progresso, iniciando uma carreira já começada, iniciando assim de forma, digamos, virtual, né? Mas muito trabalho, muita experiência, muitos erros, há já quase 3 décadas nessa área do desenvolvimento humano. E esse é o Pódio 63, sempre trabalhando, buscando conteúdo de qualidade para vocês. Nós ficamos por aqui, querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima. Tchau, tchau, tchau e fiquem com Deus.